Olá, crianças! Vamos continuar nossa aula de hoje? Semana 4, tá? Aqui fala o seguinte: a noção de espaço público e privado, objeto de conhecimento, a cidade, espaços públicos privados e sua área de conservação ambiental. Nós vamos trabalhar a habilidade 9, que mapeia os espaços públicos no lugar em que a gente vive: ruas, praças, escolas, hospitais, prédios da prefeitura e da Câmara dos Vereadores, etc. E identifica suas funções e importância. Agora, vou abrir aqui. Conteúdos selecionados. É o mesmo da outra aula, né? Da semana 3. Elementos do espaço público, que é rua, praça, escola, prédios, etc. Função do espaço público, principalmente os edifícios públicos, como Câmara, Prefeitura, Fórum e Delegacia. Lembrando que a Câmara é o lugar legislativo do município, né? Que a gente tem 3 instâncias, né? Que é a legislativo, judiciário e executivo. O executivo é que executa o que o legislativo definiu, né? E o legislativo, ele coloca as normas, como que será feita essa execução dos serviços públicos, das políticas públicas, tá? E o judiciário é se caso tiver algum problema nesse meio, nessas relações, né, entre prefeitura e sociedade, aí o judiciário vai colaborar no sentido de orientar como fazer da melhor forma e conforme a legislação estadual e federal. Porque a gente sabe que a norma do município, né, a legislação do município, no caso, o que os vereadores decidem, ela não pode ser contrária, fora do que a lei federal fala, né? Então, a gente costuma falar assim, elas têm que estar em consonância com a legislação federal, elas têm que estar de acordo com a legislação federal, né? Eu não posso fazer uma lei para o meu município, quer dizer, o município de Ibiraci, os vereadores de Ibiraci não podem fazer uma lei municipal que fira a lei federal, que destoe da lei federal. A gente precisa de estar ali, par a par, né? Tem que ser parecido, né? Próximo ao que está definido na legislação federal, tá? Porque ela é a lei maior, tá bom? E aí, vamos lá. A prefeitura, né, vai ter o setor de obras, vai ter o setor de recursos humanos, vai ter o setor de assistência social, né, o CRAS, que é o Centro de Referência em Assistência Social, que vai estar auxiliando as pessoas aí naquilo que elas necessitam, né, seja de cesta básica, tem a Secretaria de Saúde, né? Então tem a Secretaria de Educação. Então a prefeitura, ela é composta por várias partes, não é? Então a gente viu, o setor de obras, saúde, RH, são alguns deles, né? Tem a parte da educação, esporte, turismo, não é? Então, assim, é muito serviço, né? Para tudo funcionar muito bem. E a gente vai ter o papel desses espaços públicos na vida e administração da cidade. Querida criança, nesta atividade você irá conhecer as funções de um vereador, como elege um vereador e a funcionalidade da Câmara dos Vereadores. Olha que bacana, aquela hora a gente estudou a função do prefeito e agora a gente vai estudar a função da Câmara dos Vereadores. Ele até deu uma opção aqui no YouTube, né, de assistir sobre a função dos vereadores da Câmara Municipal. E aqui, a gente colocou, eles colocaram, né, legisladores são aqueles que criam as leis, né?
A Câmara dos Vereadores, a gente sabe que ela é o órgão legislativo do município, tá? Porque a gente tem também a Câmara dos Deputados, que aí é legisladores lá no nível federal, não é verdade? E no nível... Porque a gente tem 3 níveis de organização do Estado, que é o nível municipal, o nível estadual e o nível federal, tá? Então, o município, aí fica do município de Ibiraci, né? Que é a região de Ibiraci. No estado, que é Minas Gerais, já é um terreno maior. E no nível federal, aí é a nível de Brasil, tá bom? E na medida em que os anos escolares passam, né, seja no ensino fundamental e depois no ensino médio, vocês vão estar aumentando o conhecimento de vocês a respeito desses conteúdos, tá? E a gente tem também, ó, os fiscalizadores. Então, assim, ó, a gente tem que os vereadores, eles fiscalizam e ao mesmo tempo legislam, né? Ó, fiscalizadores são aqueles que supervisionam o funcionamento de alguma coisa. Por exemplo, a Carla, ela supervisiona, quer dizer, ela fiscaliza o que a Damares faz. O que a Damares faz, o que a Damares ensina para as crianças está correto? Está ético? É importante para que elas sejam adultos capazes de cuidar das suas próprias vidas? Tá? Então, é nesse sentido que a gente tem um supervisor, né? E um fiscalizador. Então, os vereadores, eles têm essa responsabilidade, né? Na medida em que foram eleitos, eles precisam de acompanhar o que está sendo feito no município pelo prefeito, né? Está correto? Precisa de melhorar, né? O que precisa de melhorar? Né? Então, são muitos aspectos assim. Ó, ele coloca aqui, ó, o papel da Câmara. Esse a gente viu. Ah lá, a gente tem um textinho falando da Câmara Municipal. Vamos lá. A Câmara Municipal é o local mais importante de atuação dos vereadores, pois é onde exercem o papel de legisladores e de fiscalizadores da administração municipal. O poder de cada vereador é exercido de acordo com as leis que a criaram e que a organizaram. Tá vendo? Ó, o poder de cada vereador é exercido de acordo com as leis que a criaram e que a organizaram, né? Então, isso aqui é muito importante, ó. Eu vou ler de novo para a gente poder internalizar esse conhecimento, tá? O poder de cada vereador é exercido em conformidade com as leis que criou, né? E que a organizou, né? Então, assim, na escola a gente tem leis, regras, né? Então, assim, a gente precisa segui-las, né? Não dá para agir de qualquer forma, de qualquer modo. Tem todo um jeitinho de poder lidar com o outro, não é? Para não desrespeitá-lo, para não feri-lo, não é? Então, assim, na escola, através do estudo, né? Através da leitura, a gente absorve esse conhecimento de mundo e age para com as pessoas, não é? A gente vai aprender o que pode falar, o que não pode, o que deve ser falado, o que não deve ser falado, não é? Tudo com o objetivo de a gente, no caso vocês crianças, depois na vida adulta conseguir viver em sociedade, não é? E defender os seus direitos, e defender... E, naturalmente, não só defender direitos, mas também saber que existe deveres, né? Porque é via de mão dupla, né? Na medida em que eu tenho um direito, beleza, ótimo, mas também eu tenho um dever, não é? Igual a mamãe, ela trata a criança bem, o que a criança precisa de fazer?
tratar a mamãe bem, né? Não justifica a mamãe tratar a criança bem e a criança tratar a mamãe mal, não é? Por quê? Porque relacionamento é via de mão dupla, né? Não dá para satisfazer só a vontade da mamãe e nem só a vontade da criança, não é? Temos que ter um meio termo. O que é bom para a mamãe, o que é bom para a criança? E vai ser esse meio termo é que vai ser executado, tá? Então, é a mesma coisa na vida política, não é? O que é sustentável vai permanecer. O que não é, vai ser retirado, tá? A próxima parte aqui. Algumas funções dos vereadores. Discutem e votam projetos que serão transformados em leis de interesse do município. Fiscalizam a utilização que o prefeito faz do dinheiro público. Avaliam os orçamentos do município. Ouvem as sugestões da população e as levam à prefeitura. Foi um texto adaptado da Câmara de Ipiranga no Paraná, lá ó, PR significa a sigla do Estado brasileiro Paraná, e .gov.br, quer dizer que é do governo, né, do governo municipal, Câmara Ipiranga. E depois tem mais um tanto de códigos aí. O que os vereadores fazem na Câmara Municipal? Vocês vão voltar no texto, né? E copiar essas 4 opções, 4 itens aqui do nosso texto. Grife no texto a função dos vereadores que você acha mais importante. Então, você vai voltar e das 4 funções aqui, qual você considera mais importante? Fiscalizar a utilização que o prefeito faz do dinheiro público, ou avaliar os orçamentos do município, ou ouvir as sugestões da população e as levar à prefeitura. Ou vai discutir e votar projetos que serão transformados em leis de interesse do município. Aí a nossa pergunta fala, ó, grifar no texto e explicar o porquê que você acha que é mais importante. Depois leia o texto a seguir e responda. Como se elege um vereador? O processo de eleição acontece em um período de 4 em 4 anos. Para uma pessoa ser candidata a vereador, ela deverá ter mais de 21 anos, ser brasileiro, alfabetizado e estar em dia com a Justiça Eleitoral. Viu? Todos esses itens também estão lá quando fala quem pode ser um prefeito. Todos os vereadores são eleitos pelo voto direto dos cidadãos maiores de 16 anos, podendo ou não ser reeleitos, dependendo da quantidade de votos que receber da população. Tá vendo? Depende do quanto de voto que recebe. Aqui ele continua. Os vereadores são eleitos com base no número total de vagas que seu partido ou coligação conseguiu obter na Câmara Municipal, bem como com base no quão bem ele foi votado em relação aos outros candidatos dentro de seu partido ou coligação. Então, a gente tem regras, né, para você ser considerado eleito, tá? Você tem que ser melhor votado. Aí ele pergunta como um vereador é eleito. Então, aqui, ó, vocês vão copiar, né, com as suas próprias palavras, o que tá falando essas 3 linhas aqui, tá joia? Aqui, ó, esse aqui, ó, sergioluisbarroso.jusbrasil.com.br. Então, essa conta, esse site é um site comercial, não é do governo, tá? E é desse cara aqui, ó, Sérgio Luiz Barroso. Quiser olhar lá mais alguma coisa, né, para aprender mais. Imagine que você será vereador por um dia e precise resolver o problema da indisciplina na hora do recreio de sua escola. Elabore uma lei que garante a participação de todos os alunos para resolver este problema. Olha que legal. Vocês vão colocar aqui, ó, o nome do seu, né, que você vai ser considerado um vereador, o problema que você detectou na escola e o que fazer para resolver o problema. Adorei essa atividade. Depois eu vou querer ler as ideias criativas de vocês, tá bom? Quando eu for corrigir a apostila.
Fiquem com Deus e até o PET 7. Tchau, tchau!